Olá, meu querido, seja muito bem-vindo para mais um estudo bíblico aqui da Melk Pomerode. Que bom que você está aqui novamente. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Aproveita e se inscreve no nosso canal, dá uma olhada no conteúdo que a gente tem colocado lá, porque com certeza vai ser de bênção para a tua vida. E então, vamos ao que interessa, não é? Nós estamos dando continuidade ao estudo bíblico a respeito do Evangelho de Lucas, e para isso, hoje, então, nós vamos continuar a partir do capítulo 18, dos versículos 1 a 34. Como sempre, minha recomendação é nesse princípio do vídeo que você pause o vídeo, que você leia o texto bíblico, para primeiro com ele na cabeça, depois para que primeiro você, tenha lido ele, tenha ele em mente, para depois a gente poder refletir um pouco a respeito dele. Então, Lucas 18, 1 a 34. Que bom que você já fez a leitura, né? Então agora a gente precisa perceber algumas coisas a respeito desse capítulo. Aqui é um momento muito interessante em que os fariseus interrogam e questionam Jesus a respeito do reino dos céus, a respeito da vinda do reino de Deus. E Jesus, depois disso tudo, ele fala então da necessidade de uma fé autêntica, sobre a centralidade da fé e do quanto a fé ela é um ponto central dentro da vida do cristão ou dentro do cristianismo. A fé ela é base para muitas coisas. E para isso, Jesus começa falando sobre a necessidade de orar e não desanimar. Você vai perceber ali nos versículos 1 a 8 que Jesus fala da necessidade de orar inconstantemente, insistentemente e não desistir na primeira tentativa. Se nós formos pensar um pouco a respeito do que a palavra fala sobre esse assunto, nós podemos ver lá em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível chegar ao coração de Deus. E também sem sinceridade, nós não chegamos ao coração de Deus. Ponto de partida para entender o que Jesus está falando aqui. Quando nós nos achegamos a Deus em oração, nós precisamos lembrar que nós não estamos falando com alguém que quer uma lista de mercado ou com alguém, que vai comprar e nos dar algo simplesmente por interesse, ou que nós vamos convencer alguém barganhando, porque Deus não é assim. Deus conhece nosso coração e a nossa mente de tal forma que por mais que a gente fale palavras muito belas, muito bonitas, na oração, a verdadeira oração, a oração que toca o coração de Deus, é a oração sincera e humilde e com fé verdadeira. São 3 coisas essenciais. E Jesus, então, ele compara a necessidade da oração na vida do crente, na vida do cristão, com alguém que pede insistentemente para um juiz. A situação do nosso texto é a seguinte, Se alguém que pede insistentemente para um juiz que é corrupto, que não guarda a lei do Senhor no seu coração, alguém que é pecador, que é humano e que é falho, e esse alguém, esse juiz, mesmo sendo falho e pecador, se compadece de alguém que intercede, que roga a ele insistentemente, se ele é capaz de ter misericórdia e ceder, quanto mais Deus que está no céu, quando vê o nosso coração sincero, humilde e cheio de fé, quanto mais Deus, quando a gente ora insistentemente, pedindo por alguma coisa, não vai nos atender a oração. É muito importante. Gente, nós muitas vezes como cristão, nós temos um problema. A gente desiste muito fácil. Na primeira e na segunda tentativa, nós pedimos a Deus e se as coisas não se transformam num piscar de olhos, a gente desiste. E a vida com Deus não é assim. Deus nos diz que a gente precisa buscar Ele intensamente, constantemente, porque Ele quer atender o nosso pedido, Ele quer ouvir a nossa oração. Tanto que lá no Evangelho de Mateus há uma comparação. Se você quiser, abre tua Bíblia lá em Mateus 7, dos versículos 9 a 11. Lá tem uma comparação muito semelhante para a gente entender. Jesus compara essa mesma situação do juiz com alguém intercedendo com o pai que lida com o seu filho. Pensa só, se um pai que é humano, que é pecador, que é falho, é capaz de amar, de ter misericórdia e de dar o seu filho o que é o melhor para ele, quando ele
pede, quando ele busca de todo o coração, quando ele se esforça, quando ele merece algo bom, se esse pai é capaz de dar algo bom para o seu filho, quanto mais Deus, nosso Pai do céu, quanto mais Ele pode nos dar algo bom. Gente, Deus quer que nós nos acheguemos a Ele, nós nos aproximemos a Ele, assim como um filho se aproxima do seu pai, com sinceridade, sem tentar passar conversa, sem fingir nada, com humildade, porque, Deus sabe como a gente é, Deus conhece o nosso coração, e com fé, com convicção de que o nosso Pai é a pessoa que vai responder a gente, que o nosso Pai é a pessoa com autoridade, com poder para responder e para nos dar aquilo que a gente quer. E isso é muito importante. Logo assim, Jesus continua o seu discurso com a questão da fé e da confissão. Gente, oração não é só uma lista de mercado para você pedir para Deus o que você bem entender. A oração é um momento para que Deus restaure o seu coração e a sua vida, onde você pode confessar e você pode deixar Deus tratar das suas feridas. Quando nós tentamos barganhar com Deus, nós tendemos a ter a nossa oração rejeitada, ou Deus não consegue ouvir a nossa oração quando a gente barganha com Ele, quando a gente fica provocando e não ora com sinceridade e de uma forma verdadeira. Mas nós somos convidados a entregar nossa vida verdadeiramente a Deus, lembrando que, antes de tudo, nós precisamos reconhecer que nós somos falhos, pecadores, pedir perdão pelo nosso pecado, para que depois que Deus nos limpa e purifica, a gente possa estar diante dele e da sua presença. E a gente consegue perceber isso dentro dos versículos 9 a 14, a diferença da oração do publicano para o fariseu, do quanto é necessário a gente ser verdadeiro com Deus. E logo depois, nos versículos 15 seguintes, a gente se depara com uma parábola bem diferente, onde um jovem rico se depara com Jesus. E esse jovem rico, ele era alguém, assim, realmente inquestionável, porque era alguém que seguia a lei, que praticava as boas obras, alguém, que a gente ia olhar de longe e dizer, esse aqui com certeza é de Deus, esse aqui com certeza é crente. No entanto, esse jovem rico tem uma curiosidade, Jesus fala a respeito dele como alguém que tem uma dúvida e busca Jesus para saciar essa dúvida, para responder esse questionamento dele. E ele pergunta o que é necessário para que ele entre no reino dos céus. E Jesus olha para a vida dele e vê que ele realmente está com tudo ok, porém que é necessário que ele venda tudo o que ele tem, dê aos pobres, para que o Senhor do seu coração não seja ele mesmo, nem o seu dinheiro, nem todas as leis que ele cumpre, mas Jesus Cristo seja o Senhor do seu coração. E esse jovem rico, ele não consegue cumprir aquilo que Jesus fala. Ele não consegue obedecer a única coisa que faltava para que ele pudesse entrar, para que ele pudesse receber o reino de Deus. Gente, o que isso aqui tem a ver com a nossa vida? Fé tem totalmente a ver com a obediência. Gente, se você crê em Jesus, se você já entregou sua vida a Deus, não fica colocando Deus como segunda opção. Deus precisa ser o centro da nossa vida. E a obediência, ela está aqui, lado a lado com a fé. Fé e obediência precisam andar juntos, porque é ela que faz com que a gente consiga experimentar e vivenciar a respeito do reino de Deus nesse mundo, aqui e agora. Nós precisamos ter uma noção de que obediência, assim como dentro do núcleo da família, o filho precisa obedecer o pai, porque o pai sabe o que é melhor para o filho, eu e você precisamos obedecer a Deus, mesmo que muitas vezes contra a nossa vontade, contra o nosso gosto, porque obedecer a Deus é o melhor para nós. Eu ouvi uma frase que faz muito sentido, que combina com isso tudo aqui. Gente, quando nós olhamos para a nossa vida, nós conseguimos enxergar até a curva. Nós não sabemos o que vem depois da curva. Deus, ele consegue enxergar todo o caminho. Deus vê tudo aquilo que está diante de nós. Por isso, nós precisamos ter uma fé tão grande nele, ao ponto de nós conseguirmos obedecer a ele, e tão somente a ele, mais a ele do que a nós mesmos.
Ter uma fé em Jesus que nos leve à prática da obediência. E não uma fé só para acariciar o nosso ego. Uma fé que realmente transforme a nossa vida. E o meu desejo é que você possa refletir um pouco sobre isso, que você possa analisar a sua vida, para que você possa perceber como você tem vivido. Se você é alguém que tem buscado viver em comunhão com Deus, alguém que tem buscado praticar a vida de oração para estar na presença de Deus, e se a fé que você tem em Deus te leva à prática, te leva à ação. Se a fé que você tem em Deus te leva a viver diferente dos outros. E dentro dessa reflexão, o meu desejo é que Deus te abençoe e te ajude a encontrar o caminho que te leve para mais perto dele. Tá bom? E que Deus te abençoe.